Ele mesmo que inspirou estes homens a escrever uma santa palavra, nós necessitamos dele para que possamos cumprir, para que nós pedimos em nome de Jesus. Muito bem, aqui nós vemos trabalho. Essa é uma atividade comum ainda nos nossos tempos. Então, quando alguém passa num concurso público, né, ela tem que ser nomeada a pessoa, não é? Tem que ir lá receber a nomeação. É algo um tanto quanto parecido. Mas algo um pouco mais próximo, eu quero fazer aqui, chamar a atenção para dizer que não é a mesma coisa, mas é algo bem próximo. É quando, e os irmãos já devem ter visto, quando nós ordenamos alguém a presbítero ou a pastor, né? Eu vou pegar o exemplo do presbítero regente, aliás, do presbítero docente, que é o pastor. Por quê? Porque quando é que começa a história toda? O Jonathan tá aí, se por um acaso eu já esqueci, o Jonathan me corrige. Normalmente se passa por um bom tempo, o rapaz ele sente o chamado, ele entende que foi chamado para essa obra, e é claro que os caminhos vão se diferenciando. Mas, de forma comum, seria assim: ele vai ser observado alguns anos, 3 ou menos, se ele já tiver crescido na igreja, mas por aí uns 2 ou 3 anos sendo observado pelo conselho, certo? Depois disso, ele vai fazer a prova do seminário e, em passando, ele vai para o seminário. Aliás, antes disso, ele tem que passar pelo presbitério também. Conversou lá com o presbitério, vai para o seminário. Daí ele fica no seminário, dependendo se de manhã ou à noite, 4 ou 5 anos. Depois disso, isso daqui varia bastante também, ele pode ou ser observado, né, que é o período de licenciatura, ou então ele já pode ser ordenado direto. Licenciatura, às vezes, 1 ano, ou quem sabe até um pouquinho mais, e aí em seguida ele é ordenado. Eu não estou contando. Alguém contou quantos anos que deu aí, mais ou menos? Dá um tempinho bom, né? Resumindo, dá um tempinho bom. E aí, logo depois, quando ele passa pelo presbitério novamente, entrega alguns trabalhos, prega, é aceito. O que acontece? Vocês já assistiram o que acontece? Vem aqui uma comissão do presbitério e vai ordenar este rapaz ao pastorado, ao pastoreio. Então ele se ajoelha, os homens colocam as mãos sobre ele e ele é ordenado. Quando ele se levanta, ele já é um pastor da nossa igreja. Então a gente vai ver aqui uma consagração, como eu disse, de forma bem diferente, mas com uma ideia muito parecida com essa que nós já temos alguma proximidade. Então nós vemos que alguns são separados para esse ofício do sacerdócio e que eles poderão agora entrar diante da presença de Deus. Isso não era comum, não era qualquer um que poderia fazer isso. Por isso essa importância tão grande. E a gente tem que lembrar que não tinha nada programado dessa forma. O quê? Uma pessoa se chegar diante de Deus ou ter um encontro com Deus periodicamente. Isso não tem desde lá do Jardim do Éden. Quando nós olhamos para esse momento aqui no Êxodo, isso não acontece desde lá do Jardim do Éden. Vamos dar uma olhada lá em Gênesis 3, versículo 8. Aqui o homem e mulher já pecaram, mas nós vemos aí uma luz disso, de que o Senhor os encontrava. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então, periodicamente, diariamente, o Senhor os encontrava, mas isso, depois do pecado, já não aconteceu mais. E vai voltar a acontecer agora. Semanalmente, esse sacerdote vai entrar na tenda, não no Santo dos Santos, mas vai entrar dentro ali da tenda, do tabernáculo. Então, nós vemos que estamos acostumados a ver essas ordenações diferentes, mas essa daqui vai ser mais diferente ainda. Vamos então para o nosso texto de vez, entrar de vez no nosso texto. Olha aí o versículo 1
ao versículo 13. O que que ele vai nos mostrar? Eu não vou ficar lendo todos os versículos de novo, porque nós já lemos de uma vez, mas vou explicar o que está acontecendo aqui nesse texto. E os irmãos, se tiverem alguma dúvida, podem perguntar sem problema nenhum, tá? Então, para oficiar esses homens ao trabalho do Senhor, para o sacerdócio, tem que ser do jeito dele, né? A gente já viu aí que toda a construção do tabernáculo, as vestes destes homens, inclusive, e é claro, quem seria, e agora a forma para ordenar essas pessoas tem que ser do jeito que o Senhor quer, do jeito que ele deseja. Então aí do verso 1 ao verso 3, ele vai passar aí como que nós podemos chamar de uma receita. O que é que nós precisamos para ordenar estes homens? O que é que a gente precisa separar? Quais são os ingredientes? Então tem o novilho, os 2 carneiros, pães, bolos, e até a forma, inclusive, de fazer isso. E aí no versículo 3, põe tudo isso num cesto e no cesto traz. E, claro, não no cesto, os novilhos e os carneiros, tá? Então, a gente já tem aí a receita, novilho, carneiro, pães, bolos, e aí no verso 4, olha só. Aqui nós temos uma simbologia muito forte, né? Olha que coisa diferente. O que é que deveria fazer com esses homens? Se deveria lavar eles. Isso mesmo, lavar. A gente pode entender que de forma mais parecida, bastante parecida com isso mais à frente, vai ser o quê? O batismo, não é? O batismo também é como uma lavagem, representa estar lavando a pessoa de seus pecados, né? A sua regeneração, sua restauração. Embora, claro, isso seja específico para os sacerdotes nesse momento. Alguém pode dizer, mas o povo não podia ter achado legal e começar a fazer isso? Não. Uma coisa é se lavar, ok? Esse ato poderia ser comum, assim esperamos, né? Mas desse jeito, ó, Arão e seus filhos, na porta da tenda da congregação e ser lavado diante de todo o povo, não. Isso certamente não era comum, né? Então, o que se evidencia é a necessidade da pureza para estar diante do Senhor. Isso é representado por quê? Por meio do lavar a essas pessoas. No verso 5 e 6, após esse grande banho, essa boa lavada nesses homens, era necessário agora sim colocar aquilo que a gente já viu na semana passada, colocar o uniforme do sacerdote, toda aquela roupa que nós já demos uma boa olhada, e aí então eles estariam prontos. Já foram lavados, receberam essa roupa, agora eles podem fazer o seu trabalho. Mas, olha o detalhe aí do verso 7. Como é que se deveria ungir a eles? A gente sabe que isso é um costume bem antigo, tem acompanhado desde lá do Antigo Testamento, não é diferente aqui no Êxodo. Quer seja quanto a reis, a sacerdotes, o comum era utilizar óleo para ungir as pessoas, não é? E nesse caso, o óleo ele tem uma receita especial. Vamos dar uma olhada em como que era esse óleo? Lá no capítulo 30, dos versos 22 ao 33. Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluida, 500 siclos, de cinamomo odoroso a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de acácia, 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira, 1 hin. Disso farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele, ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com seu suporte. Assim, consagrarás estas coisas para que sejam santíssimas. Tudo o que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição.
é santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Então, temos aí um óleo, um perfume exclusivo. É comum, né, gente? A gente vê, não, eu tenho aquele perfume que ele é muito parecido com aquele outro famoso. Aqui não é o caso. Não é possível. Não, não deveria se fazer dessa forma. Então, o óleo ele seria derramado na cabeça, né, para ungir os sacerdotes. E aí nós temos que imaginar. É bom fazer esse exercício de, ao lermos a Bíblia, imaginar como é que isso está acontecendo. Então, os homens lá diante de toda a congregação e o óleo sendo derramado na cabeça. Pra gente é muito estranho isso hoje, né? O cabo cheio de óleo, escorrendo, dá até uma agonia. Mas então, esse óleo escorre pela barba. Isso deve trazer um texto à nossa mente, não é? Olha lá o Salmo 133. Vamos lá dar uma olhada nele. Salmo 133, versículo 2. Aliás, a gente vai ver ler o Salmo inteiro, porque ele é curtinho. E é bom para a gente lembrar. Porque quantas vezes a gente já não ouviu esse salmo, e eu sei que vocês já ficaram com a pulga atrás da orelha. O que é que tem a ver, né? Esse tal desse óleo escorrendo pela barba de Arão. Por que o salmista tem que falar disso? Vamos lá, Cântico de Romagem, de Davi. Ó, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Quando a gente olha para o primeiro versículo, a gente fica, boa. Mas não dá para citar o resto, parece, né? Por quê? Porque é algo meio confuso mesmo. Fica muito distante, historicamente, de nós. Mas qual que é a questão? Primeiro a gente tem que entender o que é que esse óleo significa. Qual é o significado desse óleo para entendermos por que tem essa comparação com a união entre os irmãos. Por que isso é tão precioso? Bom, esse óleo ele representa o Espírito Santo de Deus sendo colocado e santificando esses sacerdotes. Então agora passa a fazer um pouquinho mais de sentido, pelo menos, né? Como é bom viverem unidos os irmãos. É como o Senhor derramando o Espírito Santo sobre nós. Tá me entendendo a questão aqui? Como essas duas coisas são preciosas, ninguém tem dúvida nenhuma de que o Senhor derramar o Espírito Santo sobre nós é algo muito precioso. Mas pode ser que alguém coloque uma questãozinha, mas às vezes os irmãos estarem unidos dá mais dor de cabeça do que coisa boa, né? Eu não sei, domingos de manhã cedo, eu queria estar dormindo. Querido, veja aí o Salmo 133. De fato, é como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão. É tão precioso quanto o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Então, nós entendemos que a comunhão, ela é parte importantíssima da vida cristã, né? Nós já temos voltado a essa questão vez ou outra, e o Êxodo é riquíssimo em nos dizer isso. É importante estarmos juntos. É importante congregarmos. Certo? Tudo bem até aqui, irmãos? Tudo bem, né? Então vamos aí para o versículo 8 e 9. Depois, né? Então, aliás, deixa eu fazer uma observação aqui. O que nós vimos até aqui, né, essa unção especificamente, é a do sumo sacerdote, de Arão. Então, seus filhos vão auxiliar ele, mas eles são sacerdotes. Arão é o sumo sacerdote. A gente sabe que tem um sumo sacerdote maior, o que comanda mesmo, né? Mas, então, a gente vai ver agora nos versos 8 e 9, que é a vez da ordenação desses outros sacerdotes. Mas a gente tem que ver que é um tanto quanto diferente da de Arão. Olha, um detalhe sutil, mas importante. Essa não é a diferença, mas eu quero notar esse detalhe com vocês. Olha só, o 8. Farás depois que cheguem os filhos de Arão e os vestirás de túnicas, certo? Não é a mesma roupa que a gente viu anteriormente. E os cingirás com cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham um sacerdócio por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Então a gente vê que eles recebem uma roupa especial, não é mesmo? Também, não igual à do seu pai, mas é uma roupa especial. E como nós vimos, essa roupa também deveria ser ungida com o óleo especial que não era para copiar.
E vamos ver lá, Levítico, capítulo 10, verso 5. A gente sabe que ali em Levítico, capítulo 10, acontece uma coisa terrível. Que é o quê? Nadab e Abiú são, como diz, a palavra é consumidos. São consumidos do fogo que sai diante do Senhor. Nós já olhamos esse texto, esses primeiros versículos. Então eles trouxeram incensário, trouxe fogo estranho, e aí eles foram consumidos por esse fogo que saiu de diante do Senhor. E aí, claro, eles estão ali dentro do tabernáculo, e aí tem que tirar. O corpo foi fulminado pelo Senhor, né? Eles foram mortos, queimados. Aí olha o versículo 5, que coisa interessante. Às vezes a gente passa direto por isso. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Outra coisa legal da gente notar são os detalhes. Quando a gente se volta para a Bíblia e a gente lê textos como esses, a gente deve pensar por que será que Moisés teve que citar essas túnicas? É algo tão um detalhe mesmo, né? Algo que poderia passar desapercebido, mas a gente tem que lembrar, essas túnicas não eram quaisquer túnicas. Elas eram exclusivas do sacerdote. E olha só, embora eles tenham sido consumidos por esse fogo que saiu do Senhor, eles ainda poderiam ser carregados com as suas túnicas. Não temos certeza, mas é provável que elas estivessem inclusive intactas, como foram feitas. Por quê? Porque a ira do Senhor não foi contra as túnicas que ele mesmo ordenou que eles vestissem, mas contra estes homens e a ação deles, certo? Então, a gente pode imaginar aí esses homens aí tomaram banho. Nessa altura eles já estão banhados, estão bem vestidos, já passaram aí o óleo, o perfume deles, então estão, no mínimo, bem apresentáveis, né? Só que ainda tem um problema, gente. O Senhor resolveu a questão aqui do por fora, mas e por dentro? Os homens estão bem vestidos, estão lavados, estão cheirosos, mas eles continuam sendo pecadores. E eles vão entrar diante do Senhor. Qual que é a intenção aqui? É enganar o Senhor? Não, agora eu estou bem vestido. Não, não é isso. Então, ainda é necessário um outro passo, ainda é necessário resolver o quê? O pecado destes homens. E aí a gente vai ver, do 10 ao 21, são 3 sacrifícios diferentes que eram necessários para concluir essa ordenação. O primeiro deles, do verso 10 ao 14, nós vemos aí o primeiro sacrifício e que a gente pode dizer que seja o mais importante. Claro, os 3 deveriam ser feitos, mas por quê que o primeiro era o mais importante? Porque era sacrifício pelo pecado. Olha a última frase aí do versículo 14. É sacrifício pelo pecado. Então esse especificamente era um sacrifício para que esses homens seus pecados fossem cobertos. Então a gente vê a imputação do pecado para o novilho. O que é isso? Como é que se fazia, né? Colocava a mão ali na cabeça dele e é como se ele passasse a carregar, o inocente carregando os pecados daqueles que não eram inocentes, que haviam pecado. Então a gente vê a morte do animal e tudo que é feito com ele, isso vai representar aquilo que o sacerdote deveria sofrer. Então é claro, a gente está vendo o sacerdote ali todo arrumadão, cheiroso, mas ele deveria sofrer aquilo que aconteceu com o novilho, aquilo que aconteceu com aquele animal. Mas o Senhor é tão misericordioso que faz com que seja possível que não o sacerdote, mas aquele animal morra pelo seu pecado, para que então o sacerdote entre diante do Senhor e ofereça sacrifícios pelo povo. Joia? O segundo sacrifício é do 15 ao 18. E a gente vai ver que tem semelhanças e tem diferenças quanto ao segundo e quanto ao terceiro, inclusive. Por quê? Porque aqui a gente já tem a mudança do animal, não é? Então agora vai ser o primeiro carneiro. E a intenção é de oferecer uma oferta ao Senhor. Então, já foi o primeiro por causa do pecado. Este segundo não é também por causa do pecado. Podemos entender como que tipos de sacrifícios
diferentes. O segundo não é por causa do pecado, é como uma oferta ao Senhor. Agora com o carneiro, e o sangue dele é jogado ao redor do altar. Então, o primeiro foi colocado nos chifres, olha só, o 12. Depois tomarás o sangue do novilho e os porás com teu dedo sobre os chifres do altar, e o restante do sangue derrama a base. Agora, nesse segundo, não é assim. É colocado todo ao redor do altar. Outra coisa é que o carneiro todo deveria ser colocado sobre a chama, sobre esse altar que estaria ali queimando. Então não vai sobrar um restinho para o povo aproveitar e comer depois. Não. Esse daqui é completamente, é todo queimado ao Senhor. O que isso vai representar? O primeiro, sacrifício pelo pecado. O segundo, essa oferta do carneiro, vai representar a entrega completa destes sacerdotes ao Senhor. Então o trabalho, a dedicação é completa ao Senhor. E aí do 19 ao 21 a gente vai ver o último sacrifício. O que é esse sacrifício? Segundo o carneiro. E primeiro a gente viu o sangue no chifre me fugiu o nome. O sangue ali no chifre do altar. O segundo é colocado o sangue em volta. E o terceiro, vocês notaram onde é que se coloca o sangue? Olha aí, vamos dar uma lida de novo, porque isso é bem curioso também da gente notar. Olha o 20. Imolarás o carneiro e tomarás o seu sangue e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. E aí, de forma comum, o restante é jogado ali em volta. Gente, para que fazer isso? O povo está limpinho, perfumado, tranquilo. A gente tem algumas possibilidades. É claro que isso é tudo representando algo, né? Alguns vão dizer que então é porque, e esse é o mais provável, que a orelha fosse para que ele estivesse atento a ouvir ao Senhor. Dedão direito da mão e do pé para que as suas ações, tanto que ele faz, o caminho porque ele percorre, aquilo estiver sempre sendo lembrado a ele. Isso está sendo consagrado ao Senhor. Está sendo consagrado ao Senhor continuamente. Então, por isso que tem esse... A gente não tem certeza disso, é bem possível, porque, novamente, é algo muito distante de nós. A gente não vê aí, imagina só, nos exemplos iniciais, o rapaz vai ser ordenado aqui, a gente tivesse que matar o carneiro, passa sangue na orelha, isso é muito distante para nós, né? Não é comum. Ou então passou no concurso público e precisa de novo mostrar lá para mostrar, ó, tá trabalhando pro fulano, trabalhando pro estado, pro município, enfim. É algo muito distante de nós de fato, né? Então a gente vê aí o terceiro, essa prática diferente. E depois, então, o 21 vai mostrar que tomarás então o sangue sobre o altar e do óleo da unção os aspergirás sobre Arão. Aqui ele está mostrando a ação, de fato, como é que seria a unção com óleo e a aspersão com o sangue do sacrifício. Tudo bem até aqui, meus irmãos? Eu sempre costumo dizer isso, mas gostaria de repetir. Se a gente chega até aqui, a gente aprendeu bastante coisa. Aprendeu. A gente vai olhar, não vai mais olhar para o capítulo 29, assim espero, da mesma forma que antes. A gente aprendeu bastante coisa. Mas, quando a gente olha para esse livro aqui, o que é que ele é diferente dos outros? Ele inteiro aponta para Cristo. Ele aponta para o Senhor. E é nosso trabalho, é nosso papel também entender o que é que ele está apontando para Cristo. Como é que Cristo se revela aqui para nós. E nós já sabemos, todo o tabernáculo, o ofício do sacerdote, as roupas, são apenas sombras, são sombra de Cristo. Então, quando ele vem, ele faz isso de forma completa, ele resolve toda a nossa questão, todo o nosso problema, já não é necessário um ofício exclusivo do sacerdócio e tudo isso que nós vimos até aqui. Joia? Então, da mesma forma que os sacerdotes, eles colocam as suas mãos sobre a cabeça do novilho para imputar o pecado e esse novilho ser imolado e morrer em lugar dele, claro, assim é com a gente também, né? Vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 5,
versículo 21. Segunda Coríntios 5, 21. Nós vemos aí que, inclusive, o tal do novilho era sombra de Cristo. Por quê? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha aí que inversão do que estava acontecendo, né? Nós, pecadores, temos nosso pecado imputado em um justo, que é o Senhor Jesus, para que nós sejamos feitos justiça de Deus. Então, se era necessário que aquele novilho fosse morto, nós sabemos que aquele não seria o último, mas novilho após novilho, agora Cristo resolveu todo esse problema, toda essa questão. Também como num paralelo, assim como o novilho, ele foi levado para fora do arraial, a gente não entrou nesse detalhe, mas a gente vê lá em Êxodo 29, de que o novilho ele é morto e ele é levado para fora do arraial. Então o sangue é utilizado, mas ele não é queimado ali no altar, ele é levado para fora do arraial, a sua carne e ele todo, né? Ele completo. Assim também aconteceu com Cristo. Olha lá em Hebreus, capítulo 13. Hebreus capítulo 13, verso 11 e verso 12. Nós conhecemos bem a história da crucificação de Cristo e nós sabemos que ele foi de fato levado para fora da cidade, né, para ser crucificado, para ser morto. Então, Hebreus, inclusive, claro, mais à frente na história, vai lembrar disso, olha só. Pois aqueles animais cujo sangue é trazido para dentro do Santo dos Santos pelo sumo sacerdote como oblação pelo pecado, sim, é 13, 11 e 12. Hebreus 13, 11 e 12. Então, como oblação pelo pecado, tem o corpo queimado fora do acampamento. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Sofreu de fato fora da cidade. Foi crucificado ali. Certo? Vamos aproveitar que estamos aqui em Hebreus e a gente vai ler agora uma série de textos curtos, mas que vão apontar para nós. Por que é que Hebreus trata tanto disso? Porque o autor aos Hebreus, que nós não temos certeza de quem é, alguns vão dizer lá que é Paulo, outros vão dizer que não, alguns vão dizer até que é Barnabé, mas nós não temos certeza. Ele vai trazer a mensagem de convencimento, mais uma vez, aos judeus, de que eles não precisavam voltar para tudo isso que a gente está aprendendo no Êxodo, de que Cristo resolveu toda essa questão. Então é por isso que nós encontramos sempre esses ecos, essas voltas de Hebreus apontando para o que a gente estuda no Êxodo, apontando para o que a gente vê ali no Pentateuco, certo? Vamos olhar lá então, capítulo 2, verso 17. A gente vai ver que o nosso sumo sacerdote, ele é misericordioso, ele é fiel. O texto diz por si só, Hebreus 2, 17. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Então, o nosso Senhor Cristo se tornou também como sumo sacerdote. Ele mesmo se fez sumo sacerdote e morreu por nós. Semana passada, os irmãos se lembram, assim espero, de que nós vimos a necessidade da morte do sumo sacerdote para que aquele que cometeu o homicídio sem intenção pudesse ser livre das cidades refúgio. O nosso sumo sacerdote foi morto, se entregou à morte para que nós tenhamos liberdade. Vamos agora para o capítulo 3, verso 1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus. Quem é? Jesus, o Cristo. Um pouco mais para frente, 4:14. Novamente, ele como sumo sacerdote. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus,
como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Um pouquinho mais para frente, vamos caminhando, 6, verso 20. Novamente, esse sumo sacerdote. Até quando? Vamos ver. Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não é o nosso assunto hoje, mas por que esse tal de Melquisedeque? Nós vemos que a linhagem que era responsável, a linhagem de Arão, falhou. Então nós vemos um outro personagem, Melquisedeque, mostrado lá em Êxodo, capítulo 9, se eu não me engano, que é esse representante, esse rei que também é sacerdote, certo? Vamos mais então, que o negócio tá bom aqui. É o quê? Capítulo 9, verso 11. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. Então ele é como que, obviamente, maior, melhor do que já tinha sido mostrado, já tinha sido conhecido. E, finalmente, capítulo 10, verso 21. Vamos ler o 19, o 20 e o 21 para dar um contexto aqui. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, certo? Ele vai continuar dizendo para nós nos aproximarmos com sincero coração, coisa maravilhosa. A gente pode pensar também, queridos, agora a gente vai sair um pouquinho de Hebreus, a gente vai lá para Lucas, capítulo 3, que para ser o sumo sacerdote, Cristo certamente teve de ser ordenado. E, como eu estava dizendo, a gente vê aquela prática diferente na ordenação que nós já não temos mais hoje, não é? O tal do óleo. Então vamos lá para Lucas 3, verso 21 e 22. A gente vai ver aqui o que nós podemos entender como a ordenação visível de Cristo ao sacerdócio. Quer dizer, então, que somente a partir desse momento é que Cristo podia ser sacerdote? Não. Quer dizer que essa é a ordenação visível, que puderam ver, puderam relatar. Então vamos lá, Lucas 3, verso 21 e 22. E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. Estando ele a orar, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba, e ouviu-se uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então a gente vê aqui que essa é a ordenação visível de Cristo para esse serviço sacerdotal dele, que cá entre nós tão importante, né? Só podemos ser salvos, ser livres do pecado por causa disso, porque Cristo morreu por nós e levou o nosso pecado consigo, certo? Mas a gente pode ainda se perguntar, o que eu tenho a ver com isso, se ainda não está claro. Primeiro, nós devemos entender que nós só podemos ser feitos limpos se Deus nos fizer assim. Então nós temos a necessidade de uma ação exterior, como a gente diz, né? Não é simplesmente, não, agora eu vou me purificar, eu vou me limpar por mim mesmo. Não, não é o suficiente. O Senhor é quem faz isso por nós. Isso é bem representado no nosso batismo, não é? Vamos lá para Tito, capítulo 3, verso 5. Tito 3, verso 5. Diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia, ele nos lavou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Vamos lembrar, é isso mesmo que é representado no batismo, esse lavar regenerador do Espírito Santo. Então, é necessário que alguém de fora, venha resolver essa questão, como bem dito aí ainda no texto
de Tito, não por obras de justiça praticadas por nós. Não é porque nós fazemos, porque nós merecemos. Não, é pela misericórdia do nosso Deus. Vamos ver sobre isso também lá em 1 Coríntios 6, verso 11. Paulo está fazendo um alerta, dando aquele puxão de orelha, exortando aos irmãos. E ele faz uma lista. Vez ou outra, nós vemos no Novo Testamento alguma lista de pecados, né? E elas variam, inclusive, entre umas e outras. Mas eu vou ler a partir do verso 8, porque daí a gente vai entender por que ele vai dizer isso no verso 11. Olha só. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. E agora sim, o nosso texto. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Então, quando a gente olha para essa lista de pecados, pode ser que a gente fique assim, não vai dar não, véio. Já, isso daí é problema, isso é complicado, é difícil. E interessante que, como pessoas diferentes, algum vai olhar para um e vai falar, isso daqui para mim é complicado, isso daqui para mim é complicado. Mas ele triunfa, ele arremata aí no verso 11, dizendo que nós fomos lavados, vós os lavastes, nós fomos santificados, justificados no nome de Cristo. O que é a justificação? Tão importante para nós, devemos compreender. A justificação é quando nós que não merecemos ser, que merecemos ser punidos, somos tidos como justos. E isso não porque nós fizemos algo. Aliás, se fizemos, foi para receber punição. Mas que por causa de alguém que é justo, nós recebemos essa justiça em nós. E é isso mesmo que Cristo faz por nós nesse serviço tão maravilhoso. E agora, Gálatas 3, verso 27. Gálatas 3, versículo 27. Vamos ler o 26 e o 27. Pois todos vós sois filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestistes. Nós estamos revestidos de Cristo. Essa é talvez o melhor exemplo do que seja a justificação. Então nós podemos imaginar, tem alguns vídeos na internet até engraçados, coisa bem antiga, de como que será que é essa coisa, né? De chegar no céu diante de Deus e ele como que nos enxergar como Senhor, como Cristo. Não que ele esteja míope ou coisa do tipo, não, mas porque ele sabe o que Cristo fez por nós. Ele sabe que a morte de Cristo é suficiente para nos trazer salvação. Então, queridos, isso pode talvez até tirar o sono de alguns, e de alguns deve tirar mesmo, mas quando nós entendemos que recebemos ao Senhor, a Cristo como nosso Senhor e Salvador, que o Espírito Santo já fez habitação em nós, e nós sabemos que o Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Quando nós temos essa certeza, nós podemos lembrar do texto que nós lemos na devocional hoje de João 10, que ninguém pode nos arrebatar da mão do Senhor. De que hoje ou amanhã ou daqui 10 anos, quando o Senhor voltar para julgar a vivos e a mortos, nós teremos a certeza de que estamos revestidos de Cristo. Não haverá dúvida como coisas, mas Senhor, eu pequei. De fato, nós pecamos. Não devemos viver no pecado, né? Nós não devemos imaginar que vai superabundar a maldade para superabundar a graça. Não, nós vivemos trazendo frutos disso, mas o pecado já não pode mais nos condenar, certo?
O nosso texto de hoje é o Salmo 133, versículo 2, tá? Salmo 133, versículo 2. Como nós temos algum tempo, primeiro eu quero saber se vocês têm alguma dúvida, senão a gente vai dar uma olhada ainda em questões sobre o sacerdócio. Tudo bem? Dúvida, alguma questão? Tudo certo? Tá. Pensando no sumo sacerdócio, no sacerdócio, nós temos que lembrar de que isso já foi, de alguma forma, abolido, né? Nós não temos mais a necessidade de que o camarada vai lá e corta o pescoço do novilho, de qualquer animal que seja, isso já não é mais necessário. Então, nós temos toda a liberdade para nós nos achegarmos diante de Deus. E isso foi completo com o quê? Com esse sacrifício. E é legal a gente olhar para o sacrifício de Cristo olhando o quê? Que como ele era sombra, aliás, como as coisas eram sombra dele, ele conclui tudo em si próprio. Então, se a gente olhar para o animal que é o sacrifício, a gente fala, não, Cristo, ele foi representado por esse cordeiro, esse novilho sem mácula, né? Perfeito. Cristo é perfeito e não pecou. Se fez por nós, mas ele não pecou. Quando a gente olha para aquele que entrega a Cristo, a gente sabe que ele mesmo se entrega. Porque é até interessante, não me lembro do autor que diz isso, mas a gente pode imaginar aquela cena da crucificação é um tanto quanto condescendente, né? Condescendência é aquilo de que, imagine que você vai jogar uma partida de futebol com um grande jogador aí, renomado mundialmente, ele vai jogar no nível que ele joga contra os outros. Não vai ter como, né? Não tem como a gente fazer isso. Então ele vai ser condescendente, ele vai jogar a bola devagarzinho para você e coisa desse tipo. Então, a condescendência de Cristo, ela funciona inclusive no momento da sua morte. Porque Cristo tinha ou não poder para descer daquela cruz e acabar com todos aqueles que estavam duvidando, com todos aqueles que crucificaram ele, que deram açoites, que partiram as vestes. Óbvio que ele tinha. Ele tem esse poder. Se ele quisesse, ele descia dali e falava, ó, não vai ser mais assim não. Não é para ser desse jeito. Claro, Cristo tinha um plano a ser seguido, né? Ele morreu por nós. Então a gente pode olhar isso, que ele se fez fraco, se fez fraqueza para morrer por nós. Então ele se entrega à morte, ou seja, ele entrega este próprio sacrifício. Então quem é que deveria oficiar esse sacrifício? O sacerdote. Nós sabemos, Cristo é o sumo sacerdote. Então ele mesmo é quem oficia esse sacrifício, se entregando para morrer por nós. E aí Mateus 27, verso 51 vai dizer assim, ó: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Aí alguns vão dizer, mas será que literalmente aquele véu ele se rasgou? É possível. Mas o que isso significa? Por que será que tem esse detalhe? É claro, imagina, no momento que Cristo morreu, Mateus vai ter que dizer, a terra tremeu. Todo mundo notou que era Deus de fato. Mas o véu se rasgou, por que ele vai dizer isso? Porque esse véu era aquele véu que não deixava que qualquer um entrasse no Santo dos Santos. A entrada era uma entrada proibida, não era simplesmente chegar e entrar. Então Cristo resolve essa questão. No momento de sua morte, ele abre, ele rasga esse véu e nós temos livre acesso ao Pai, a Deus. Então, agora, olha só que responsabilidade. Embora nós não tenhamos recebido uma roupa física especial, embora nós não tenhamos recebido óleo, literalmente, um óleo físico sobre a cabeça, nós também fomos ordenados como sacerdotes, não fomos? Nós não fomos revestidos de Cristo, uma roupa espiritual, podemos dizer assim? Nós não fomos também, nós também não recebemos o Espírito Santo que habita em nós, ele não veio sobre nós, como também representando esse óleo da unção. Aliás, ele é representado pelo óleo da unção, né? Então nós também agora somos sacerdotes. Nós também temos trabalhos a fazer. E aí me deixem explicar aqui a diferença entre o profeta e o sacerdote. Qual que era o ofício do profeta e do sacerdote?
E outro parênteses aqui ainda é que nós somos responsáveis pelos dois ofícios, embora a gente não entre nos detalhes da questão do profeta hoje. O profeta, ele representava Deus diante do povo, certo? Então, o profeta, ele falava como boca do Senhor, não é? Ele trazia as palavras do Senhor para o povo, certo? E qual que é a diferença dele para o sacerdote? Que o sacerdote representava o povo diante de Deus. Deu para entender a diferença? Deus diante do povo, o povo diante de Deus. Então é por isso que ele ia lá levar os sacrifícios. Ele estava representando o povo diante de Deus. E aí a resposta é fácil, é simples, os irmãos certamente saberão. Como sacerdotes, como representantes dos nossos irmãos diante de Deus, o que é que nós podemos fazer uns pelos outros? Como sacerdotes. Agora nós temos livre acesso ao Pai. O que é que nós podemos fazer uns pelos outros? Como é que a gente representa um ao outro? Orando, exatamente. Nós devemos orar uns pelos outros. Lá em Tiago, capítulo 5, vai dizer que nós devemos confessar pecados uns aos outros e orar também uns pelos outros. Então, a gente vê que a gente deve interceder por quem? Pelos nossos irmãos. Claro, interceder uns pelos outros. Está lá no texto de Efésios. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Não é? Mas a gente vê também que a gente não deve só orar pelos irmãos, não. Claro, tem que orar pelos irmãos, isso é importante. Mas não é só isso. Lá em 1 Timóteo, capítulo 2, os primeiros versos, que cá entre nós talvez seja versos que deixam uma pulguinha atrás da orelha, né? Porque você olha lá o que a gente viu na nossa devocional hoje, que às vezes a gente vê o ímpio subindo ao poder e enriquecendo, e ele está super bem. Então, às vezes, a gente olha para eles, porque, por vezes, esses são os nossos líderes, não é? E a gente tem que orar por eles. Lá em 1 Timóteo 2, do 1 ao 4. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, nós somos responsáveis por isso também, por representar inclusive estes que é bem possível não sejam de Cristo, não sejam nossos irmãos, não façam parte dos santos, mas nós devemos também representar a eles. E certamente o texto do Novo Testamento que vai nos deixar ainda, que nos deixa mais clara essa questão do nosso ofício sacerdotal é o de 1 Pedro 2, versículo 9. Vamos ler o 9 e o 10. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. E agora é o último texto que nós vamos ler hoje, em Apocalipse, lá no final, Apocalipse capítulo 5, verso 10. Esse texto nós já vimos também, que, então não vou me delongar, apenas dar um contexto breve, de que não havia ninguém para abrir os 7 selos deste livro, que a Bíblia não diz qual é, mas nós podemos entender como o livro que vai representar todo o futuro, o livro da vida, os planos que Deus tem para todo esse mundo. Só que tem uma coisinha emperrando, que é o quê? O pecado.
Ah, então o Pai não é poderoso para resolver isso? Ele é. Tanto é que ele resolve. Mas por meio de quem? Por meio de Cristo, que também é poderoso para resolver isso. Então, João fica dizendo: quem é digno de abrir o livro e desatar os selos? Ninguém é achado. João chora. O anjo vai dizer para ele ficar tranquilo, não precisa chorar. Por quê? Porque eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro. O livro dos 7 selos. Para abrir o livro dos 7 selos. Diz lá então, capítulo 5, verso 10. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Falando do quê? Do povo de Deus. Então, o ofício de Cristo nos torna em reino e sacerdote para o Pai. Vamos orar então, encerrando essa nossa aula. Aliás, alguma dúvida? Tudo certo? Tudo bem? Diga. Questão, irmãos? Senão, nós vou orar encerrando a nossa aula e já passo a palavra para Fernanda. Na dúvida, eu passo para Fernanda. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão bondoso e nos dá esse ofício de sacerdócio, embora o Senhor não precise de nós para trabalhar nesse sentido. Nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus tão bondoso. Obrigado, Pai, por todos aqui presentes. Obrigado porque podemos aprender mais de Ti. Nos ensina, Pai, incomoda o nosso coração com a Tua palavra que foi ensinada aqui hoje. No nome de Jesus. Amém.